todos vocês, queridos amigos, que acompanham semanalmente as nossas lives do Evangelho. Primeiramente peço desculpa a vocês pelo atraso do início do nosso Evangelho. Nós não somos habituados a começarmos atrasado, mas teve um problema técnico aqui. Aquela peça que fica na frente do computador, acho que vocês conseguem me entender, não conseguia fazer, com que a tecnologia aqui de casa funcionasse para a gente entrar ao vivo no Facebook. Então, tanto que pela minha conta não consegui, estou entrando pela conta da esposa, da Silvia aqui. Vamos lá ao nosso trabalho desta noite. Sim. Lembrando a todos, sim, que as nossas lives do Evangelho acontecem sempre às terças, quartas, quintas e aos sábados, sempre às 19 horas. E as lives das palestras públicas, nas segundas às 20 horas, nas quintas às 14 horas, nas sextas às 19 horas e nos domingos às 10 horas da manhã. Lembro ainda a vocês, se porventura tenho esquecido, de pegar aqui a garrafinha com água, o jarro com água, o copo com água, sim, para que a gente possa permitir que a espiritualidade fluidifique a água durante a realização do nosso Evangelho e depois, ao final do Evangelho, quando os passistas do Irmã Francisca, não é isso? E da espiritualidade realizam esta transfusão de energia para todos nós que estamos vivenciando o Evangelho aqui nestes breves momentos. Então, mais uma vez, peço-lhes desculpas, por conta da tecnologia não pudemos começar no nosso horário habitual. Vamos então fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, e pedindo ao Mestre querido que esteja conosco através dos seus mensageiros de luz, que dirigem o Evangelho em nosso centro, Irmã Francisca, e que nos conduzem na realização deste trabalho, onde buscamos no Evangelho o roteiro divino a procurar o remédio, a consolação e o esclarecimento às dores em que nós vivemos aqui no plano terrestre, que Ele possa nos esclarecer e nos consolar, possa nos encher de esperança a fim de vencermos as limitações que trazemos em nós mesmos. Por isso nós vos pedimos, Jesus, permaneça conosco durante a realização de mais este trabalho. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Nós estamos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E como o capítulo é muito longo, ele foi dividido então pelos coordenadores deste trabalho na nossa casa em duas partes. Nós estaremos então trabalhando, aliás, no capítulo 20, item 4, Missão dos Espíritas. O item 4, Missão dos Espíritas, é muito longo, então vai ser dividido. Metade nós fazemos esta semana, a primeira metade, e a segunda metade na próxima semana. Missão dos Espíritas, ele é uma mensagem trazida pelo Espírito da Guarda, pelo Espírito Erasto, aqui relatado como anjo da guarda do médium. Mas vejam que eles não trazem quem é o médium. Sim? Mas um dos médiuns que ajudavam Kardec, aqui na elaboração da doutrina espírita, da codificação, tinha como anjo da guarda esse Espírito Erasto, por quem eu particularmente tenho um carinho muito grande. Não só pelas mensagens aqui do próprio Evangelho, que dizem muito a minha própria intimidade, mas também as mensagens que ele traz no livro dos médiuns. E eu, dentro da nossa casa espírita, já há alguns anos, trabalho com o estudo da mediunidade. Então, eu gosto sempre de lembrar uma fala de Erasto aos nossos alunos, quando ele fala que é difícil de nós reconhecermos os espíritos
sim, se os espíritos são bons, se os espíritos são maus, se os espíritos são elevados ou de natureza inferior. Então, ele diz o seguinte para a gente, e eu falo isso para os alunos: olha, melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Não é? Muita gente atribui esta fala a Kardec. Não, Kardec ele só relata ali no Livro dos Médiuns, mas essa fala é de Erasto. Vamos lá então ver o que é que Erasto traz para a gente neste evangelho. E ele começa dizendo: escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e jogar no nada a soma das perversidades, das maldades terrenas. Né? Eu já escuto este ruído da tempestade e é o que a gente tem visto, né? Já nos últimos tempos, o ruído da tempestade. E aqui não só a tempestade no seu aspecto físico, como a gente vê, não é? Estas calamidades que acontecem na natureza, sim? Maremotos, terremotos, não é? Furacões, tsunamis. Então, são elementos da natureza que acontecem e podem ser entendidas, não é, como o ruído da tempestade. Assim, da tempestade, não é, que envolve a natureza e que provoca transformação ou transformações nas sociedades onde isto acontece. Naquele período em que estas calamidades acontecem, inclusive movimentam uma energia tão boa na humanidade que se move de piedade, de compaixão por aquelas pessoas, e todo mundo tenta de alguma forma ajudar, não é? Tanto os governos quanto cada um dos cidadãos particularmente. Mas também tem as tempestades de natureza moral. E aqui nós vemos, não é? Vou citar o exemplo particularmente aqui do Brasil, não é? Nós tivemos aí, não é, o mensalão, tivemos o petrolão, tivemos a Lava Jato, não é? Esta semana se repete um fato, não é, que aconteceu anos atrás, não é, do político ser pego em flagrante não é, com o dinheiro, não é, dentro das suas roupas íntimas. Então, tudo isto que está vindo a público e que muitas vezes foi feito durante décadas, durante séculos, não é? Sempre, não é, de forma velada, sempre de forma escondida, não. Agora ruge como tempestade, vem a público, causa indignação por parte das pessoas, mas nos auxilia a nós formarmos os nossos juízos de valor, a construirmos a nossa moral, a nossa ética dentro de uma sociedade ainda com valores corrompidos. Então, este ruído desta tempestade que arrebata, né, o velho mundo, mas que também precisa arrebatar o homem velho que existe aqui dentro, para que eu possa me perceber muitas vezes dentro dessas situações e ver que eu também, às vezes, preciso estar realizando mudanças intimamente. Não é? Eu posso olhar para esta situação triste, né, do político nesta semana que foi pego em flagrante lá com o dinheiro, sim, por dentro da sua roupa, mas eu preciso não só criticar, julgar aquele político, não é? Talvez ele não tenha tido a mesma oportunidade que eu tenho de conhecer a doutrina espírita, de conhecer estes aspectos morais e de fazer escolhas que talvez ele não tenha tido oportunidade. Por falta de conhecimento, por ignorância, não teve oportunidade de fazer escolhas mais acertadas. E escolheu um caminho equivocado, não é isto? Então, ele merece, antes de mais nada, né, o meu respeito como ser humano. E segundo,
não é? A minha compaixão, a minha piedade, logicamente, e as minhas preces, para que ele o quanto antes possa se esclarecer e fazer escolhas mais sábias. Por quê? Eu tenho que me perguntar, será que se eu estivesse no lugar dele, eu fazia diferente? Submetido aos mesmos estímulos que ele vem sendo submetido. Talvez vivendo um processo onde a cultura naquele meio seja este, não é? Da corrupção, onde não é? Não prevalece a ética, não prevalece os valores morais. Então, será que eu envolvido, né, por estas circunstâncias, será que eu faria diferente dele? Ou será que eu também me deixaria corromper como ele se deixou? Então, antes de criticar e de julgar, eu preciso me colocar no lugar. Porque às vezes, né, eu vou ver que eu mesmo não faria tão diferente. Mas, né, nós estamos justamente no momento, né, de transição. Para que, não é, o velho mundo possa dar lugar ao novo mundo, não só na sua concepção geográfica, geopolítica, mas que o velho mundo possa dar lugar ao novo mundo aqui dentro de mim, para que eu possa, de alguma forma, colaborar para a construção de um mundo de regeneração, né, eu tenho que ver o que eu posso fazer de melhor para poder ajudar neste processo. E aí Erasto, né, diz: bendizei o Senhor, vós que colocastes vossa fé em sua justiça soberana, e que, sendo novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, pela espiritualidade superior, não é isso? E de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos. Vamos parar um pouquinho aqui, não é? Porque aqui tem duas partes que eu gostaria de estar colocando para vocês, não é isso? Primeiro de tudo, bendizei o Senhor, vós que colocastes vossa fé, não é, em sua justiça soberana. Coloquei a minha fé na justiça de Deus. Agora eu preciso me perguntar, como o Evangelho é para o meu aprendizado, não necessariamente, né, o de vocês, mas é para mim primeiro de tudo. Sim, pode ser que vocês já tenham aprendido isso e vão até dar risada. Poxa, Cláudia, mas você, né, tá aqui falando da doutrina espírita e ainda não tinha sacado esse lance? Então, eu fiquei quebrando aqui a minha cabeça. Não é? Vós que colocastes a vossa fé na justiça de Deus. Então, eu me fiz essa pergunta. Eu já coloquei a minha fé na justiça de Deus? Eu, de forma sincera, franca, independente do que aconteça de bom ou de ruim na minha existência, eu tenho a confiança de que Deus está no controle, de que Deus está no comando, e o que quer que aconteça, né, de tristeza, de alegria, né, de dor, de sofrimento, de bonança, tudo é o que é melhor para mim, tudo é para o meu aprendizado. Porque isto, não é colocar a fé na justiça de Deus. Não é? Deus, soberanamente justo, soberanamente bom, amoroso, misericordioso, será que Ele vai querer para mim alguma coisa de ruim? Não posso acreditar nisso. Se Deus quisesse me ver sofrendo, ou quisesse alguma coisa de ruim, Ele não seria, não é, misericordioso, bom, justo, amoroso. Não seria. Portanto, não seria Deus. Então, não é, se as alegrias que eu vivencio são pelas construções felizes que eu já fiz nesta ou em outras existências, e se as dores e os sofrimentos que eu vivencio, não é, elas me são oportunidade de aprendizado, de onde, se eu extrair as lições que eu preciso, eu vou deixar de repetir erros que eu venho cometendo há muito tempo,
e que também é para o meu aprendizado, quer dizer que está tudo certo. Não tem porquê, não é, a minha fé não estar depositada plenamente na justiça de Deus. É simples resultado da lei de causa e efeito, de ação e reação, que é uma das leis divinas. Deus me concede a oportunidade de um planejamento reencarnatório, vejam só, onde tudo é planejado na minha existência, assim como na de todos nós espíritos reencarnados aqui no planeta, para que nós possamos ser bem-sucedidos nesta existência. Chegamos aqui com todos os recursos necessários a fazermos o melhor de nós nesta reencarnação, a ser a melhor reencarnação vivida. Imagine que eu não vou depositar a confiança em Deus. Muito pelo contrário, não é? Eu não tenho coragem de reclamar qualquer coisa de Deus. Tantas são as bênçãos e as dádivas que Ele me concede ou me concedeu durante esses 65 anos de existência. Olha só. Não é? Só posso agradecer a este Pai misericordioso. E quando Ele fala, não é, que eu já coloquei a minha fé na justiça de Deus, aí vem a segunda parte, né? Onde ele diz: ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Por que eu digo isto? Porque justiça eu não consigo entender sem a existência da reencarnação. Quando a gente vê, não é, pessoas que muitas vezes vivem a existência inteira dentro de uma pobreza, dentro de uma miséria tão grande, e desencarnam daquele jeito, e a gente vê pessoas com uma riqueza que excede tudo aquilo que a gente pode imaginar de que seria necessário para uma pessoa viver a sua existência aqui, que gasta com coisas extremamente supérfluas, banais, os seus recursos materiais, sem produzir coisas que sejam úteis dentro da sociedade. Então, se eu for olhar estas duas comparações, eu vou achar que Deus não é justo. Quando eu vejo um filho desencarnando antes de uma mãe, e a mãe sofrendo muitas vezes o resto da existência dela por conta, né, daquilo que ela enxerga como perda do ente querido. Tanto que algumas mães dizem que não é justo, não é, que Deus faça isso com uma mãe, fazer com que ela sofra a perda de um filho e ter que viver a existência dela. Não é? Quando nós precisamos nos desapegarmos das coisas e das pessoas, os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Eles são simplesmente companheiros de viagem, que nesta reencarnação podem exercer o papel de nossos filhos, mas já podem ter sido nossos pais, nossos irmãos, nossos esposos, esposas. Então, vários papéis nós vivenciamos no decorrer das reencarnações. Mas é difícil, não é? Já vi algumas vezes o sofrimento dos pais que sepultaram os bebês em tenra idade de um amigo, não é, com algumas semanas de vida, não é, de um sobrinho neto com 1 ano e 4 meses. Então a gente sente a dor daqueles pais. Não é possível estar indiferente àquilo. E onde estaria a justiça de Deus? Quando a gente vê, como tem vindo à tona, este mundo de corrupção e as pessoas se dando bem, não é? Entrando com mandados de segurança nos diversos níveis da justiça e daqui a pouco, não é, estão passeando, estão soltos. Onde está a justiça de Deus? Justamente
A justiça de Deus está, não é, na reencarnação. Não é? Se eu não aprender as lições que a vida me oportuniza nesta existência, não tem problema. Eu vou vir numa outra existência vivenciar as dificuldades muitas vezes, não é? Porque é a forma que eu vou ter para poder aprender. E se não aprender na próxima, na outra, até que um dia eu aprendo. É assim que funciona o amor de Deus para com os seus filhos, renovando as oportunidades. Assim como Ele renova a todo instante, nos nossos relacionamentos, não é? As oportunidades de nós nos mostrarmos, sermos melhor, de nós exercitarmos os bons sentimentos, Ele também nos dá a oportunidade de uma nova reencarnação, quando eu fiz besteiras nesta presente reencarnação e aquilo depois já fez parte do passado. Não é? Olha, não consigo ver justiça divina se não existir reencarnação. Mas Erasto não para por aí. Ele continua dizendo, olha, é chegada a hora de sacrificar a sua propagação, a propagação, não é, da palavra divina, assim, das leis divinas, do Evangelho de Jesus, não é? Sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Não é? Os espíritos elevados estão convosco. Não é? E aí, gente, não é? Nova pergunta. O que eu sacrifico, não é? Como ele diz aqui, dos meus hábitos, do meu trabalho e das minhas ocupações fúteis, em benefício da doutrina espírita ou em benefício da sociedade, da humanidade, a benefício daquele companheirinho, daquela companheirinha que vive comigo debaixo do mesmo teto. Esposa, esposo, filhos, não é? Sogra, sogro, irmãos, não é? Genros, noras, e vai por aí afora. Não é? Depois tem, não é, aqueles companheiros no ambiente de trabalho, os companheiros no trabalho voluntário que a gente faz em muitas instituições, na casa espírita. Sim. O que eu sacrifico? Não é? Será que eu simplesmente vou ao centro espírita para assistir palestras e tomar passe? Será que isto é suficiente? Será que já não é chegado a hora de eu começar a perceber, não é, que eu preciso olhar cada ensinamento que o Evangelho me traz e, a partir daí, eu ponderar, ver o que eu estou fazendo para terminar esta reencarnação e sair daqui melhor do que quando eu cheguei aqui. Tem um ensinamento aqui do Evangelho, não lembro qual é o capítulo, né? Quando eu preciso da lembrança de uma obra e o trecho da obra, eu tenho que recorrer ao Osmar para isso, viu, gente? É um compêndio, né? Mas eu não tenho essa habilidade. Aqui nesta reencarnação não vim com esta competência. Então aqui dentro está escrito em algum lugar: a fé sem obras é morta em si mesmo. Esta é uma fala de Tiago, não é um dos apóstolos de Jesus. Então, a fé sem obras não tem absolutamente valor nenhum. Então, se eu simplesmente for na casa espírita, assisto palestra, tomo passe, assisto palestra, e aí? A proposta da doutrina espírita, ela é transformadora para a gente. Se eu vou, assisto as palestras, tomo passe e trago para mim aqueles ensinamentos. E a partir dali, né, eu realizo as transformações internas que eu preciso, arregaço as mangas, né, e vou trabalhar em benefício do próximo,
perfeitamente. Do próximo dentro de casa ou do próximo mais distante. Tanto faz. Não é? Sem problema nenhum. Mas será que eu não preciso? Já não está na hora de eu fazer mais? Será que não é o tempo de eu começar a me engajar mais dentro do ambiente espírita e olhar as necessidades de trabalho que a casa espírita me oferece como forma de proporcionar o enriquecimento do meu próprio aprendizado e de, quem sabe, eu poder acelerar esse processo de transformação de mim mesmo? Porque eu preciso, quando ele diz aqui, sacrificar os vossos hábitos. E isto me fez remontar, não é, a tempos passados, muitos e muitos anos, algumas décadas, na existência, que as nossas filhas, não é, Silvia e eu temos 4 filhas, e que elas tinham as suas atividades na escola, não é? Fizeram balé durante um tempo, são 4 meninas, não é? Depois foram fazer ginástica olímpica e, não é, faziam estas atividades e iam para a evangelização. Não é? Foram para a evangelização, a mais velha, desde os 5 anos de idade, se não me falha a memória, e as outras, não é, na sequência, uma com 5, uma com 4, uma com 2. A caçula nasceu já, não é? Já nasceu e já foi para o centro, não tinha opção, não é, para participar da evangelização. Sim? Mas chegou um momento, não é, na vida delas em que a ginástica olímpica pedia, não é, a disponibilidade de tempo aos sábados à tarde, porque muitas competições aconteciam aos sábados, no período da tarde. E aí, nós, na condição de pais, tivemos que fazer a escolha, como nos sugere aqui, sacrificar, não é, os meus hábitos, os nossos hábitos dentro de família. Não é? Elas vão deixar a evangelização para os eventos da ginástica olímpica, ou vamos privilegiar, não é, o tratamento que o espírito precisa, não é, e vai para a evangelização. E assim fizemos. Ficaram na evangelização e acabou ali a ginástica olímpica. Sim? Da mesma forma, não é, os aniversários, não é, de sábado à tarde, os casamentos de sábado à noite. Então, delimitamos a nossa vida social nos sábados, porque definimos que era prioridade cuidar da alma, cuidar do espírito. A atividade social, ela viria em segundo plano. São escolhas que a gente precisa fazer, precisamos sacrificar algumas coisas. Eu vou servir a Deus ou vou servir a Mamon? Não é isso? Então, não é, a quem? Porque depois a vida nos cobra o retorno dessas coisas. E graças a Deus nós enxergamos como não foi acertada esta escolha que lá naquele momento a Silvia e eu fizemos para o nosso grupo familiar. Qualquer coisa que nós fôssemos fazer no sábado seria antes do almoço, não é? Ou à noite, depois que terminavam as atividades do centro. Não é? E isto, gente, né, para tudo, tanto o aniversário das crianças como as festas de casamento. Quantas vezes nós chegamos na festa de casamento quase 10 horas da noite? Não é? Porque era em São Paulo, era em outra cidade, às vezes mais para o interior, e a gente só ia, né, depois das atividades da evangelização. Não é? Cuidar do espírito para nós era prioridade. Não é? Assim como os diversos trabalhos, não é, que nós fomos, não é, dos quais nós fomos participando no decorrer do tempo. O que eu ia falar em relação às filhas é que, não é, elas se engajaram de tal forma na evangelização que hoje, não é, não é, 3 delas desenvolvem atividades, uma delas coordena o trabalho, né, e a outra só participa na condição de mãe com 2 filhotinhos aí no caso. Né? Os netos todos vão para a evangelização. Será que se a nossa escolha fosse diferente lá atrás, os nossos netos estariam na evangelização hoje? Cada uma, né, das nossas filhas faria um evangelho no lar? Não é? Cada uma delas estaria engajada neste trabalho também? Às vezes não. E quanto é importante o conhecimento da doutrina espírita para elas,
não é, para poder administrar as dificuldades da sua própria existência. Isto nós temos acompanhado, não é, todos estes anos. São, não é, os sacrifícios que precisamos fazer, não é, até das nossas ocupações fúteis. Não é? Houve época que perguntavam para a gente: escuta, vocês não têm uma cama no centro, não? Não, porque era segunda, terça, hoje, né? Segunda, terça e quarta. Às vezes palestra na sexta, às vezes palestra no domingo, né? Então veem que aí as atividades, né, são bastantes. E cada um de nós, né, Silvia e eu, Natasha, né, que estivemos sempre mais engajados, né, com muitos horários de atividades, né, na casa espírita. Mas são as escolhas que nós fazemos e são aquelas que nos proporcionam muitas vezes o equilíbrio necessário para passar pelos momentos de dificuldade. Não é? Se tivéssemos mais tempo de ociosidade, talvez a gente não teria este equilíbrio. Não que não precisemos de ajuda, não. Sim, todos nós, mesmo nós, trabalhadores espíritas, muitas vezes precisamos de ajuda e temos que buscar socorro para isso. Né? Não só dentro da casa espírita, no atendimento fraterno, na assistência fraterna, como muitas vezes ajuda terapêutica para poder vencer as nossas próprias dificuldades. Diz aqui o Erasto ainda para mim: pregareis, olha só, o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. E, mais uma vez, não é? Como é que eu posso pregar melhor? Tem uma frase popular que diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, não é, este pregar não é pegar o livro aqui, né, pega o livro aqui, né, e vai lá e, né, prega na cabeça do cidadão. Né? Aqui o Espírito da Verdade, né? Aqui o livro dos médiuns, né? Aqui em cima da mesa são só livros, porque é mesa de estudo. Então vejam só, não é isto. Né? Muitas vezes, simplesmente falar não encontra ressonância nem na mente nem no coração da outra pessoa. Então, muito mais do que falar, é preciso fazer. O exemplo arrasta. Então, é o nosso exemplo que vai ser o diferencial para aquela outra pessoa. Isso me faz lembrar uma fala, uma historinha que é atribuída a Gandhi, que talvez até muitos de vocês conheçam. Sim, mas vamos compartilhar, porque pode ser que alguém não conheça, né? Então pode ser que valha a pena. Uma senhora, né, tinha um filho diabético e ela já tinha feito de tudo, né, de tudo o possível e impossível para que a criança não comesse doce. E não havia meio. Né? A mãe tentava e a criança se esquivava. A mãe ia de um lado, a criança ia do outro. E ela dava um baile na mãe. Até que a mãe, né, já tinha recorrido aos médicos, aos amigos, a todo mundo que podia, não conseguiu resultado, aí foi pedir, né, para Gandhi: por favor, né, fala aqui pro meu filho, né, que ele não pode comer doce, ele tem diabetes. Né, e essa é a razão pela qual a criança não podia comer doce, é diabética. Né, e aí Gandhi olhou para a criança, olhou para a mãe, olhou para a mãe de novo, falou: minha senhora, volte com o seu filho daqui a uma semana. Né? Tá bom. Né? A mãe vislumbrou uma possibilidade de solução para aquela dificuldade dela, voltou para casa, passou uma semana depois voltou, né, à frente de Gandhi. Gandhi chegou lá: meu filho, não comas doce, não comas açúcar. Pronto. A mãe estranhou. Escute, mas você me pediu uma semana de prazo, né? Passou a semana, né? Menino comeu doce durante essa semana, né?
Aí eu venho aqui só para você, para ele, falar para ele para não comer doce, para não comer açúcar, não é? Tem uma razão específica? Ele tem, não é? É que eu não posso falar para ele fazer uma coisa que eu não faço, disse o Gandhi para ela. Então eu precisei ficar sem comer os doces, sem comer o açúcar durante esta semana, para que eu pudesse ter a autoridade moral de dizer para que ele não comesse. Né? Então, gente, o exemplo arrasta, não posso me esquecer desse detalhe. Teve uma época das nossas filhas, quando estavam na adolescência, né, e o adolescente, né, se rebela muito facilmente. E né, elas estavam, né, na evangelização desde pequenas, e aí já estavam lá com seus, né, 16 anos de idade, 15 anos de idade, 14 anos de idade, imagina, né, e aquilo fervilhava, né, não se sentiam motivadas a continuar na evangelização, então chegaram para nós, fizeram uma reunião, né, conosco, a Silvia e comigo, e aí, olha, abriram o jogo. Não queremos mais ir para evangelização. Tá muito chato. Não dá certo. Não, para nós, né, realmente nós ficamos assim, opa, como? Pera lá. Assim, Silvia, eu não tivemos na hora, né, a presença de espírito, e mesmo sem naquela época conhecer a história de Gandhi, nós falamos para elas, né, olha, a gente precisa pensar sobre o assunto, né, então, né, vamos, não é só a mãe e eu conversarmos, né, vamos ver aqui o que a gente vai fazer, tá bom? Tudo bem. Né? E eu não lembro quanto tempo foi que a gente demorou para decidir, porque isso já tem um tempinho, né? Sim. Mas qual foi a nossa decisão, né, aquela que nós retornamos para elas? Bom, é o seguinte, vocês estão querendo sair da evangelização. Então, para que vocês não saiam da evangelização, né, nós dois vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar na evangelização. Sim? Então, né, lá me fui eu também, né, para trabalhar, né, com o pessoal dentro da evangelização. Né? Gente, este é o caminho das pedras. Aqui, a missão dos espíritas. Né? A missão dos espíritas, né, é fazer o melhor que está ao seu alcance. Né? A missão dos espíritas, né, é ir, né, é sair de dentro de si mesmo e poder mostrar para as outras pessoas, através do nosso exemplo, que a gente pode fazer melhor. Que se eu fiz escolhas equivocadas ontem, eu posso fazer escolhas mais acertadas hoje. Sim? Eu não preciso persistir no erro, aliás, não devo, né, persistir no erro. Preciso olhar, né, estes hábitos, os trabalhos e as minhas ocupações fúteis e efetivamente ver, né, como é que eu posso empregar melhor o meu tempo, já que o meu tempo é a maior dádiva que a gente tem. E se, né, alguns de vocês que nos acompanham nas lives, né, por favor, tiverem a oportunidade, se engajem num trabalho na Casa Espírita. Se engajem nos estudos que a Casa Espírita oferece. Né? Nós só conseguiremos progredir quando nós conhecermos melhor a própria doutrina. Tem espíritos que já alcançaram, não é? Sim, por experiências vividas, o grau de evolução mais elevado. Mas nós ainda, trabalhadores da última hora, precisamos do estudo constante, não é? Que ele serve de alerta. Não é? São os insights que a espiritualidade consegue, colocar na nossa cabecinha quando nós estamos estudando a doutrina, de ver, olha, você pode fazer melhor aqui, como o Espírito Erasto está falando. Então, aqueles que ainda não se engajaram no trabalho na Casa Espírita, né, comecem a pensar nisso, que quando voltarmos, não é, às atividades presenciais, não sabemos ainda quando vai ser, mas que vocês tenham a disposição e a disponibilidade para a realização deste trabalho, né, de ser mensageiros da doutrina espírita através da forma de proceder, pensar, sentir, falar e agir. É isso aí, gente.
Não é? Lembrando que este item, missão dos espíritas, não é? Nós ainda não é? Continuaremos, nós concluiremos, aliás, na próxima semana. Sim? É muita coisa para a gente poder tratar, não é? Nesse tempinho que a gente tem. Vamos então, nestes momentos envolvidos que estamos, nessa atmosfera calma e serena, proporcionada pelos nossos amigos espirituais, que nós possamos perceber a presença de Jesus junto de nós, em nossos lares, a sustentar cada um de nós que nele habita, a insuflar em nós pensamentos de esperança, de alegria, de otimismo, e que nestes instantes os passistas do Centro Irmã Francisca, unidos aos bondosos amigos espirituais, possam então derramar sobre todos nós estas energias renovadoras do passe, dissipando as vibrações mais pesadas que porventura nos envolvam. Senhor Jesus, nós vos pedimos também que, se porventura haja em nosso lar algum espírito necessitado de esclarecimento, que este irmãozinho possa ser levado aos postos de socorro da espiritualidade, nas casas espíritas, nos templos de oração, a fim de que possam serem acolhidos, esclarecidos, assistidos por companheiros bondosos que proporcionarão as condições necessárias para que estes irmãozinhos também possam continuar a sua caminhada na erraticidade, mais tranquilos e mais serenos. E nestes instantes, Senhor, depois de termos recebido os teus ensinamentos, de termos recebido estas energias da espiritualidade, gostaríamos, no desejo sincero de servir, de auxiliar o nosso semelhante, de doar o sentimento puro de amor fraterno que cada um de nós carrega na própria intimidade, e depositarmos estas vibrações pequenas, simples, humildes, nas mãos de Jesus, a fim de que o Mestre possa multiplicá-las junto a de tantos outros irmãos da humanidade que vibram como nós nestes instantes, para que estas vibrações transformadas em bálsamo possa atender todos aqueles outros irmãos da humanidade terrena que se encontram tristes, desesperançados, fragilizados, doentes do corpo ou do espírito, a fim de que todos, Senhor, possam receber também energias que venham vibrar na sua intimidade, levando-lhes o otimismo, fortalecendo-lhes a vontade, a fé,
a coragem, tão necessárias para vencerem as dificuldades da existência. Senhor Jesus, que diante de tantas dificuldades vividas pela humanidade terrena, que a tua luz possa ser o farol a iluminar todos estes espíritos desta humanidade, que o teu imenso amor possa sensibilizar os corações mais duros, a fim de que todos possamos contribuir para a construção deste mundo de regeneração. E vos agradecer, Senhor, pelas bênçãos do aprendizado desta noite, agradecer a Deus pelas inúmeras oportunidades de provarmos o nosso aprendizado na nossa vida de relação com as outras pessoas. Agradecermos-vos, Senhor, pela família e pelos amigos que temos, que nos sustentam nas horas difíceis e que nos alegram nos momentos de convivência fraterna. Por tudo que recebemos, Deus, Jesus, amigos espirituais, nós gostaríamos de manifestar nesse instante a nossa profunda gratidão. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Gente, agradeço a todos vocês que estiveram conosco nestes momentos. Mais uma vez peço desculpas por conta das falhas da tecnologia e dessa pecinha que fica na frente do computador, né, e começar atrasado a nossa live de hoje, não é? Mas peço que relevem esta parte, sim, e agradeço de coração, né, a acolhida no coração de vocês e as vibrações que vocês dirigiram a mim e à Casa Espírita, que proporciona, não é, esta convivência fraterna nossa todos os sábados. Muito obrigado a todos de coração, que permaneçam na paz de Jesus, tenham um excelente fim de semana na companhia dos seus entes queridos. Muito obrigado e até o próximo sábado, gente.